Princípio dos trabalhos virtuais, métodos das forças são ferramentas poderosas, né, para analisar estruturas submetidas a carregamentos. Hoje a gente usa muitos softwares para fazer isso, né? Mas essa é uma das bases, né, dos mecanismos que estão nos softwares. Tá certo? O princípio dos trabalhos virtuais, ele estabelece que um sistema em equilíbrio, a soma dos trabalhos virtuais das forças externas e externas deve ser igual a zero. Então, de maneira simples, significa que qualquer deslocamento virtual aplicado à estrutura não altera sua condição de equilíbrio. Então, vai ser útil calcular deslocamentos em estruturas hiperestáticas, né? A condição de equilíbrio das forças estabelece uma relação única entre as cargas externas aplicadas e os esforços externos. Então, o somatório das forças e dos momentos precisa ser zero. Condição de compatibilidade de deslocamentos impõe uma correspondência singular entre os deslocamentos sofridos pelo corpo e as deformações internas, também denominadas condições de contorno. Então, bora lá para o exemplo, né? A gente está pegando aqui como exemplo uma viga engastada, né? E vamos determinar o deslocamento vertical e a rotação do ponto B aqui na ponta dessa viga, considerando EI constante. Tá? Então, vamos iniciar pelo carregamento real, análise dos esforços internos, né? Então, a gente tem aqui os diagramas e equações de tensões e momentos. Depois, vamos passar para o carregamento virtual, os esforços externos. A gente aplica uma força vertical unitária, né? Faz essa simulação para verificar também as tensões e os momentos e aplica o princípio dos trabalhos virtuais, aplicando aqui as fórmulas, né? Com o cálculo das integrais, tá certo? É, o carregamento virtual, esforços externos, né? Internos, o momento unitário. Esse método é um dos métodos clássicos para análise de estruturas hiperestáticas. Agora a gente já está falando de método das forças, tá? Ele baseia-se na decomposição da estrutura em uma parte isostática, somada a esforços adicionais que garante a compatibilidade dos deslocamentos. Desvantagens, né? Eles barram na complexidade de estruturas muito hiperestáticas e na dependência de cálculos precisos de deformações. Maior dificuldade de aplicação em análises mais dinâmicas. Então, a gente tem algumas tabelas, né, com já alguns diagramas e algumas fórmulas, né, já pré-determinadas para a gente usar, e aí a gente vai fazer essa aplicação. Vamos determinar o diagrama de momentos fletores e as reações de apoios estáticos dessa estrutura aqui abaixo, tá certo? Temos aqui inicialmente os dados, né? E vamos lá, para a solução. Primeiro, definir o grau de hiperestaticidade da estrutura, definir uma estrutura isostática equivalente, determinar os coeficientes de carga e depois os coeficientes de flexibilidade, montar o sistema de equações e resolver o sistema e obter os esforços em termos finais. Então, definindo inicialmente o grau de hiperestaticidade, N igual a 3, depois a estrutura isostática equivalente, está definida aqui, e resolução dos N mais 1 problemas, né? Então, vamos lá, problema 0, reações de apoio, cálculo dos momentos, tá certo? Diagrama de momentos, tá? Já o problema 1, reações de apoios, tá? Diagrama de normal, diagrama de momentos, já para o problema 2, reações de apoio, diagrama normal de momentos. Problema 3, reações de apoio, né? Coeficientes devidos à temperatura, tá certo? Diagrama de normal, diagrama de momentos, tá? Continuando aqui, estrutura indeformada e deformada com relação à temperatura, os coeficientes devidos à temperatura, tá? Coeficiente de temperatura, tá? Temos aqui os diagramas do problema 3, tá? E as estruturas deformadas e indeformadas, tá certo? Coeficientes de recalque, tá? E continuando aqui, tá certo? Então, a gente vai analisando problema por problema e traçando os diagramas e fazendo as análises, tá? E no final, agora, montagem do sistema de equações, né, com as condições de contorno, resolvendo esse sistema de equações, o vetor de incógnitas resulta aqui nas forças, tá certo? Rotação da mola, é feito cálculo aqui da força e do momento, obtenção dos resultados finais com o diagrama final
de momentos flexíveis, mas aparece sim em alguns softwares. Então, a gente tem, por exemplo, o F2, né, que é um software que é muito usado. A gente tem também o Robotic Structural Analysis, da Autodesk, faz cálculos de deslocamento, esforço de vibração. O SAP 2000 ETAB CSI utilizam métodos numéricos avançados, mas para verificações específicas, como deslocamento, eles fazem uso de princípios como dos trabalhos virtuais, tá? Seguras e eficiente, e a gente deixa aqui alguns softwares, né? ETAB, SAP 2000, CyberCAD, RoboStructure e RFEM utilizam prioritariamente, majoritariamente, o método da rigidez ou deslocabilidade, mas incorporam o princípio dos trabalhos virtuais e os conceitos do método das forças para verificações pontuais, análises didáticas ou situações específicas de redundância ou deslocamentos. Deixando aqui agora